Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui nesta terça-feira, cedinho para bater papo sobre a nossa paixão, o Vasco da Gama. Então peça você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo que é muito importante. Passou, deixou o like para que o YouTube leve para outros vascaínos esse nosso conteúdo. E comenta, Cuesta fora, convocação amanhã, o Vasco pode ser prejudicado no Campeonato Brasileiro? Eu vou explicar tudo isso e muito mais agora. Então, se inscreve se você é novo, seja bem-vindo. O canal é seu, hein? Vambora, vamos bater papo sobre a nossa paixão. De imediato, falando sobre Carlos Cuesta. O Vasco da Gama, ontem procurado sobre essa informação, preferiu não responder. Não indicou se o jogador sofreu uma lesão ou não, né? O Vasco prefere o silêncio. Diferentemente de outros clubes, o Vasco adota a tática do silêncio, né? Outros clubes, por exemplo, imediatamente quando tem uma contusão, os clubes divulgam, né? Qual foi a contusão, não estimam o tempo, ok, isso faz parte. Agora, normalmente, o clube passa o tempo, a gravidade ou não. De qualquer forma, a notícia foi trazida pelo Plantão Vascaíno. A informação que eu tenho o jogador vai ser reavaliado hoje, porque ele sente um incômodo e vai ser reavaliado hoje, ao último treino antes do jogo de amanhã. Se não tiver condições, Robert Renan e Lucas Oliveira, ou Robert Renan e Lucas Freitas. A tendência é o Lucas Oliveira entrar ao lado do Robert Renan para não serem dois canhotos na zaga. Enfim, boa notícia é que o Tietê treinou normalmente ontem e hoje, participando do treino, estará liberado e vai ser o substituto do Barros. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não enfrenta amanhã a equipe do Palmeiras, o Tietê seria a novidade no meio-campo vascaíno. Já nesse pacote, Cuesta provavelmente fora amanhã até para não forçar e voltaria contra o Vitória no próximo domingo em São Januário. Tietê de volta, Lucas Oliveira na zaga. Que tal? Quero ler o seu comentário aqui, não esquece não, dá essa moral pro nosso canal. Bom, vamos falar de seleção brasileira. Há muito tempo que a seleção brasileira perdeu um encanto junto aos torcedores. Não é de hoje mesmo, que a seleção está cada vez mais distante. A relação de amor, aquela torcida, à exceção da Copa do Mundo, quando é um amistoso, quando é eliminatória, o torcedor assiste, para e tal, mas não é aquela empolgação. Muito menos quando da minha época, em que eu era garoto, né, anos aí, cara, ter jogador convocado era sensacional. A gente tirava onda. Porra, quantos você teve aí no teu time? 2? Pô, eu tive 3. Pô, foram 4. Sele Vasco. Copa do Mundo de 90 foi assim. Agora é só reclamação. Amanhã o Carlo Ancelotti vai divulgar a lista dos convocados para 2 amistosos, data FIFA, dias 10 e 14. 10 em Seul contra a Coreia do Sul e 14 em Tóquio contra o Japão. Parou para pensar? Lá do outro lado do mundo, lá na Ásia. 12 horas de fuso horário à frente. E se o Vasco tiver convocado o Paulo Henrique, por exemplo? Felipe Coutinho, Ryan, jogadores selecionáveis. Tiver os 3, 2, um deles. A data FIFA termina dia 14. Sabe qual é o jogo seguinte do Vasco? Fortaleza fora de casa. Esses caras não jogam. Ou você acha que eles viajam 30 horas... Não chegam, esquece, acabou. E aí? Vale a pena ter jogador convocado nesse momento? Pô, claro que vale, Fábio, porque ter o jogador convocado para a seleção brasileira significa valorizar. No caso, por exemplo, do Ryan, pô, seria sensacional. Até para ele ir para uma Premier League. Um grande clube da Premier League vir buscar o Ryan, ele tem que também ter minutagem na seleção brasileira principal. Ok. Mas aí perdeu o Ryan contra o Fortaleza. Próximo jogo depois é o Fluminense. Dia 15, Fortaleza, dia 20. Para o Fluminense ele joga normal.
Mas o Vasco pode se dar ao luxo de perder o Ryan, o Coutinho ou o Paulo Henrique, ou os três, ou dois deles? Não pode. Aliás, não é só o Vasco que está reclamando, não. Outros clubes também já prevendo que terão problemas. Era melhor, na minha avaliação, e pode ser isso que venha a ser feito pela seleção brasileira, convocar os caras lá de fora. Porque os caras que vão viajar da Europa para a Ásia, a viagem é muito menor. E eles, quando voltam, diferentemente do nosso calendário, eles têm tempo para o próximo jogo. Terça-feira acaba, né, dia 14, a data FIFA, os caras voltam para os clubes. Quarta-feira começam a treinar, quinta-feira, sexta, sábado ou domingo tem o jogo. Aqui, meu amigo, é no dia seguinte, com o cara viajando 20 e tantas horas para chegar no país, esquece. Alguém pode dizer, não, mas o Arrascaeta já fez isso quando jogava no Cruzeiro, na final de Copa do Brasil. Na final da Copa do Brasil é diferente. Um jogo de campeonato não vale a pena você arriscar e arrebentar o cara. Você bota o cara para jogar, ele chegou e tal, o cara quer porque quer. Aí ele joga, arrebenta o músculo, fica 3 semanas fora. Quem é que paga por isso? O clube. A CBF, nada. Agora, a culpa é da CBF, porque ela não para o Campeonato Brasileiro, ela interrompe. Há uma diferença entre parar o campeonato e interromper o campeonato. Interrompemos a programação do Campeonato Brasileiro. 2 amistosos da seleção, dias 10 e 14. Vem acompanhar a seleção brasileira. Vamos torcer. Brasil, Zil, Zil. É isso. Mas depois, torcedor, já no dia seguinte, o teu time vai se... porque volta o campeonato. O correto como acontece na Europa. Para o final de semana, a bola volta a rolar. Para que todo mundo volte, se adapte e tal, fuso horário, aquela coisa toda. Amanhã, também na sede da CBF, a convocação é à tarde, pela manhã, o presidente Samir Chaldi promete anunciar o calendário de 2026, um calendário que também vai ser apertado, tem a Copa do Mundo, aí vai parar totalmente, não tem campeonato, tem nada, como foi a Copa do Mundo de Clubes. Vai haver uma diminuição das datas de estaduais, 16 para 11. Salvo engano, o Rio de Janeiro já vai bater o martelo para 10 datas, o que vai ser excelente, né? Há uma intenção também de divulgar mais fases em jogos únicos da Copa do Brasil e pode até mesmo ser a final num jogo único. Lembrando que nesse ano continua mata-mata, né? Ida e volta semifinal e ida e volta a final. Mas para o ano que vem, algumas modificações. Normalmente as primeiras 2 fases, né? Jogos únicos. Agora eles querem estender um pouquinho mais para tentar diminuir essa presença dos grandes clubes em tantos jogos. Mas é a data FIFA, presidente. O senhor vai se preocupar em não ter jogo imediatamente no dia seguinte? Enxugando essas datas todas, quem sabe não consegue organizar? Agora, fato é, se o Vasco tiver jogador convocado para a seleção brasileira, a gente vai comemorar. No primeiro instante. No segundo vai ficar puto da vida, porque sabe que contra o Fortaleza o cara não vai atuar. É isso, minha galera. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Deixa eu só fazer um pedido de desculpas a você que é membro do nosso canal. Ontem faríamos a live como tradicionalmente acontece às segundas, 8 da noite. Porém, um probleminha de internet aqui na minha região me deixou sem internet. Então, hoje, às 7 da noite, vamos juntos, 7 às 8, a nossa resenha semanal. Amanhã tem jogo, claro, mas hoje tem mais vídeo aqui no canal também. Fiquem com Deus, uma boa terça-feira. E não esquece, dedo no like, comenta, compartilha e se inscreve. Aqui é a sua casa, é o Fanático Vascaíno. Tchau, até mais tarde.